Olá, olá, buenas noches, boa noite aqui pra mim, que tô fazendo essa live agora, né? Talvez pra você seja bom dia, boa tarde, boa noite, que vai ver depois. Enfim, vou chamar aqui meu convidado. Meu convidado. Ei, Thiago! Thiago chegou! Olá, chegando aqui. Deixa eu só aumentar a altura aqui. Deixa eu me organizar. Porque eu hoje estou fazendo de uma forma improvisada. Home office agora, né? Geralmente eu faço em casa. Sei. Agora eu estou fazendo com home office. Só aumentar um pouquinho aqui. Ficou bom, né? Iluminação tá boa, Van? Tá ótimo. E eu aqui, tá me ouvindo Tá direitinho? perfeito. Só aumentar um pouquinho o volume. Deixa É eu só isso. colocar o título da live aqui. Olá, Valquíria! Tudo bom? Estava ali com a Valquíria numa live com o Instituto Patrocínio aqui de Cuiabá. Estava participando como ouvinte, muito boa. Legal. Laura arrasa. Ok, vamos iniciar nossa Vamos jornada. lá. Vou só me apresentar rapidinho e eu quero te dizer o seguinte. Oi, Tajara, tudo bom? Eu tô salvando essas lives porque eu vou fazer uma série ali no YouTube, no nosso YouTube. Inclusive, a gente não postou ainda a nossa entrevista, mas em breve Tô postaremos. esperando. Tipo isso. Eu também. O editor de vídeo é um pouco demorado, assim, sabe? Mas também tô esperando. Então, e aí eu quero postar essa série porque eu falei dos mais variados assuntos essa semana. Desde ansiedade, pânico, mindset, alimentação, ayurveda, tudo isso para impulsionar as pessoas, né? O que elas fazem, o que elas podem fazer nesse período. E então, por isso, vou me apresentar para quem estiver vendo aqui também pelo YouTube, que eu vou colocar aqui no YouTube, colocar os canais de todas as pessoas, precisa acessarem também as pessoas, quiserem contratar as pessoas também, quiserem comprar curso com as pessoas também que dão curso, fica à vontade, galera. Então, eu sou Vanusa, sou idealizadora do projeto de jornalismo. Sou formada em comunicação, fui professora há mais ou menos uns 13 anos de inglês e ainda trabalho com metodologias perdidas, metodologias criativas para pessoas perdidas, mais ou menos isso. O trabalho que a gente faz aqui em Genialize é um trabalho de desde a construção do propósito, né? Porque muita gente não sabe exatamente o que veio fazer nas existências terráquea, e a monetização desse propósito. Então a gente vai nessas escalas. Aí passando por desbloqueio de aprendizagem, aprendizagem acelerada. A única parte que me linka ainda com o inglês é trabalhar com desbloqueio da aprendizagem do inglês. E eu conheci o Thiago num curso maravilhoso em São Paulo, saí daqui do Mato Grosso. Inclusive, não veio visitar Cuiabá nesse período, porque tem onça andando, tem índio, tem jacaré pela rua. Não precisam vir por aqui, vocês podem vir a partir do ano que vem, que vai estar melhor. O Ibama vai estar passando por aqui, não precisa ninguém visitar aqui. Então, conheci o Thiago num curso em Cuiabá não, em São Paulo, do Owen Fitzpatrick, e era sobre PNL. Nós somos apaixonados por programação neurolinguística. Eu, principalmente, que sou da área de comunicação. E agora vou tagarelar menos e vou deixar meu querido convidado, Thiago, se apresentar para a gente, para o obséquio. Só estou avisando aqui, o pessoal que estava esperando. Pronto, vamos lá. Eu sou o Thiago Santoli, conheci a Van em São Paulo, como ela disse, né, num curso de influência, né? Era um curso de influência muito, muito bom, de verdade. E eu sou terapeuta aqui em Ribeirão Preto, é bem longe, e que bom que a tecnologia faz isso, né? Isso é muito, muito mágico. Tecnologia é algo incrível. E conheci essa pessoa maravilhosa aí,
E foi um prazer, lá a gente conversou muito, teve muito papo, tem uma entrevista, como ela mencionou, que foi bacana. E na minha carreira, eu sou terapeuta desde 2016, eu venho da área de comunicação também, eu sou formado em propaganda e marketing, adoro comunicação, eu sou formado em técnica de administração de empresa e recursos humanos. Aí teve uma hora que eu decidi ir para a área de terapia e desenvolvimento humano, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu já fazia antes. Só era uma ferramenta diferente, mas eu acredito que tem muito a ver. E dentro da hipnose e programação neurolinguística, que são minhas principais ferramentas, eu tenho mais de 20 cursos na área, sendo grande parte internacional. Sou uma pessoa apaixonada por estudo, procuro estudar o tempo todo, eu gosto de fazer cursos, primeiro pelo aprendizado, segundo pelas pessoas que se conhecem. A gente acaba conhecendo muita gente bacana, a gente acaba criando um relacionamento. Hoje, graças a Deus e graças aos cursos, eu conheço gente do Brasil inteiro. E isso é muito massa, isso é legal demais, sabe? E também sou professor de programação neurolinguística e hipnose aqui em Ribeirão Preto, né? E na região de Ribeirão Preto eu ministro cursos dessa área. Quem sabe um dia até no Mato Grosso, lá no meio dos jacarés, eu faça isso também, né? E também sou... Com certeza, vamos estar recebendo visitas. Ótimo. E também sou pós-graduando em neuropsicologia. Adoro estudar a parte da neuropsicologia, de como a cabeça, não só como uma mente, mas como uma mente e cérebro funciona, a relação disso com o corpo. E estou aqui para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre como funciona um pouco desse mundo aí. Esse também é meu tema predileto na vida toda. Meu tema predileto. Por isso convidei o Thiago. Nós vamos falar... Ixi, Maria, tá travando. Alguém mais tá travando aí, gente? Se alguém mais estiver travando, Olha avisa. só, eu tenho uma informação quentíssima que meu assessor de... Não sei, assessor de informações me passou, porque eu não vejo as notícias do mundo. Patrick, meu sócio, me disse que aumentou 40% o tráfego na internet. Tipo assim, em 3 dias. Então, significa que possivelmente muitas 4Gs, 3Gs aí, até mesmo as Wi-Fi começaram a dar uma travadinha. Porque tem muito mais gente na internet do que o costume. E eles estavam falando até da possibilidade de dar uma caída geral, assim, porque tem muita gente e as operadoras não sustentaram. Mas se cair, vou deixar gravado e aí a gente vê depois. Então, nosso principal foco aqui, nessa semana de conscientização, Thiago, é trazer um pouco de informação para as pessoas. Com as fake news, com tudo que está acontecendo, eu ainda encontro muitas pessoas que não sabem como o cérebro funciona, como a gente realmente funciona, qual é a função dos neurotransmissores, como você pode mudar o estado e, por consequência, mudar a energia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Perfeito. explorar um pouquinho essa sua pós-graduação. Que, inclusive, esses dias eu vi que você postou um slide, a diferença entre sentimento e emoção. Sim. E isso é muito interessante, porque eu fiz toda a minha formação de PNL, sou trainer em PNL também, mas aquele professor que você tem conseguiu resumir no slide o que eu tô procurando entender tem uns 3 anos, sabe? Colocou ali, emoção, colocou aqui. Sentimento. Eu tirei um print, eu falei, caraca, que da hora, eu vou guardar isso aqui para quando eu for dar aula disso aqui eu saber explicar. Porque, caso contrário, fica muito empírico. Uhum. O que é realmente uma emoção? O que é realmente um sentimento? A gente fica assim, então, sentimento é aquilo que você sente, emoção é aquilo que te emociona. Então, né? Só fazendo uma piadinha, vai ser tipo isso. Então, o que você acha da gente começar por aí? Porque eu, por exemplo, não... Eu sei a diferença, mas as palavras faltavam na hora de explicar. Uhum. E aí, quem sabe você pode começar com isso aí, para o pessoal entender o que eles estão sentindo agora e como evitar que isso se transforme em um sentimento a longo prazo. Perfeito, acho ótimo, ótimo, ótimo. Inclusive, aquele professor é o melhor professor da minha pós-graduação. Se ele assistir esse vídeo, ele já vai estar sabendo disso, porque realmente ele é incrível. Vamos lá. Existe eu acho assim, para ficar bem didático, como que nós podemos diferenciar emoção de sentimento? A emoção ela é muito mais interna, tá? A emoção ela tem a ver com química dentro do cérebro, né? É a química que o cérebro produz. Já o sentimento, ela é uma resposta a algum estímulo, seja ele interno ou externo, tá? Então, resumindo, a química é uma emoção
Todo processo físico, ele é uma emoção. Então, a emoção é algo mensurável, vamos dizer assim. A emoção dá para eu saber. A emoção é essa química que produziu aqui, que me gerou tal coisa no meu corpo, que meu corpo respondeu de algum jeito. Isso é emoção. E o sentimento é talvez o nome que eu dou para um conjunto de emoções. Na PNL nós falamos muito de nominalização. A nominalização da PNL, ela vai exatamente no conceito do sentimento. Porque sentimento, ele não tem uma coisa que você fala, isso é tal coisa. Por exemplo, uma nominalização que é o amor. O que seria o amor como sentimento? O amor como sentimento, para cada pessoa é uma coisa. Agora, o amor como química, como emoção, aí ele é uma produção cerebral lá dentro do cérebro, ele vai gerar toda uma química que vai mudar a parte hormonal da pessoa. Isso não muda. Isso é emoção. Agora, o sentimento é a relação que essa pessoa tem com esse estímulo, seja interno ou externo. Basicamente é isso. Eu acho que para ficar bem fácil sentimento é o nome que você dá ou para um conjunto de emoções, ou para uma resposta que você tem interna ou externa. Já a emoção é a parte física, é aquela química que você tem dentro do cérebro, que é até mais difícil de se controlar. O sentimento dá um pouco mais para entender. Só que é muito doido isso, porque o sentimento dá para entender, só que ele é mais subjetivo que a emoção. Porque ele é seu, é uma coisa que você criou do seu jeito e tudo mais. Acho que é isso, acho que deu para resumir, assim. Entendi. E eu lembro que nesse slide que eu vi do seu curso, ele até explicou a emoção como uma resposta somática. Sim. E que às vezes é algo incontrolável. Sim. E aí, linkando com uma falinha aí que você acabou de falar, então, se eu posso trazer um pouco para a PNL, eu posso dizer que, por exemplo, eu sinto raiva, né? E aí, um pedaço que você falou aí, o que eu sinto ao sentir raiva? Aí, a raiva seria a minha emoção. E o que eu sinto ao sentir raiva é o meu sentimento, é mais ou menos exatamente isso. Porque, por exemplo, se eu já senti raiva em algo, tipo assim, eu já senti raiva algumas vezes na minha vida, eu sei que essa sensação é recorrente. Então eu já desencadeei um sentimento. Exatamente. E você acabou nominalizando esse sentimento, que é só seu, que ninguém tem esse nome. O que você chama de raiva é só sua. Se você pegar 10 pessoas para descrever o sentimento da raiva, eles vão falar de jeitos diferentes. Ou seja, é uma expressão sua sobre uma emoção. A emoção, ela existe. A emoção da raiva, ela existe. Ela é inata, né? Você nasce com ela. Você nasceu com aquela expressão de emoção. A raiva não. A raiva é inata? A raiva é inata. Tem algumas emoções que são inatas. A raiva, medo, nojo, tristeza. São 5 ou 6 emoções. São 5. 5 que você nasce com aquilo, né? Mas, por exemplo, o medo. É até uma discussão que teve lá na faculdade, falando sobre o medo, né? Sobre ele ser nato ou não, né? Sobre você nascer com ele ou não. E no vídeo que colocou lá, surgiu essa discussão, porque no vídeo falava sobre o medo de um animal numa floresta, tá? Aí a discussão era exatamente essa. Esse medo, ele é uma emoção ou esse medo é um sentimento? Eu coloco como um sentimento. Porque o medo, ele é natural, como emoção. Mas se você vai ter medo desse animal na floresta, é outra coisa. Aí já é um sentimento. Ele vai depender de todo um contexto para que você nominaliza. Porque se a gente pensar no... Como chama aquele personagem que na verdade é de um fato real? Que é o Menino Lobo. Ah, sim. Esqueci o nome dele, mas eu sei quem Eu esqueci, é o Menino Lobo. Ele foi criado junto com lobos. Mowgli. Isso, é isso mesmo. Então, se você pegar o exemplo dele, ele não tem o medo de animais da floresta, que são os lobos. Ou seja, esse medo não ele é adquirido. Ele não nasceu com esse medo. Então, o medo como emoção, você nasce. Agora, como você vai usar essa emoção, aí já é um sentimento, não é um medo. Entendeu? É basicamente isso. E na PNL a gente trabalha muito isso, né? A gente trabalha muito o medo como uma emoção, a raiva como uma emoção, a ansiedade como uma emoção. Porque a ansiedade que o psiquiatra vai lá e faz exames,
Perdão, falei errado, é tudo como sentimento. A emoção, o psiquiatra fala, faz análise e tudo mais, essa emoção de ansiedade existe. Só que muitas vezes a pessoa chega na clínica falando do sentimento ansiedade e não da emoção ansiedade. Porque ela está chamando um monte de coisa de ansiedade. Que, na verdade, às vezes ela está sentindo raiva e está chamando de ansiedade. Às vezes ela está sentindo medo e está chamando de ansiedade. Porque a química no cérebro dela é a química da raiva. Mas o sentimento que ela chama é a ansiedade. Porque é o conjunto de um monte de emoções. Acho que basicamente é isso. Entendi. E, por exemplo, eu tô tratando muito do medo, né? Essa semana, a galera apavorada e trazendo informações de como isso pode abalar o nosso sistema imunológico. Como a gente pode literalmente, eu até fiz um post sobre isso, como a gente pode literalmente pegar uma doença por causa do medo, né? Porque isso vai baixar, vai aumentar o seu estresse, vai produzir mais cortisol, que aumenta o estresse. Então, é uma rodinha aí de rato. E quantas pessoas nesse momento elas estão com medo? Elas estão tendo uma emoção ou elas estão linkadas a um sentimento? Porque, por exemplo, nunca teve uma pandemia antes desse tamanho, nunca teve uma função antes desse tamanho. As empresas nunca tiveram que parar o tempo. Neste momento que as pessoas estão sentindo, você pessoalmente, como profissional, caracteriza como uma emoção ou um sentimento? Eu caracterizo que é um sentimento que gera uma emoção. Ele gera a emoção do medo, né? Ou ao contrário, não, é um sentimento que gera emoção. É um sentimento, porque o que é esse sentimento? Esse medo ele está sendo gerado por uma falta, como eu diria, por uma fragilidade de lidar com as informações. Então ele está sendo gerado por algo externo. E a pessoa tem uma fragilidade em lidar com essa informação, então ela acaba sentindo o que ela chama medo. Mas dentro desse medo, a gente pode pôr, desse sentimento medo, a gente pode pôr insegurança, incerteza, baixa autoestima, a gente pode pôr, sei lá, valores, a gente pode pôr valores para essa pessoa, a gente pode pôr um monte de coisa dentro desse medo. Então eu caracterizo o problema no topo ali como o sentimento. Inclusive, esse sentimento de medo pode ter a emoção do medo também. Porque a emoção não é a mesma coisa de sentimento. São coisas diferentes. Ele pode estar produzindo a química do medo, mas ele pode estar tendo um monte de sentimento em conjunto e chamando tudo de medo. Interessante que você falou uma coisa agora sobre valores e eu já tinha analisado alguns ângulos e eu não tinha me lembrado de analisar os ângulos dos valores. Se você parar para pensar e dividir a população, X% vai ter o valor de segurança. X% vai ter o valor de liberdade. Eu acho que é um valor assim, que todo ser humano, olha a generalização aí, mas todo ser humano ou vai ter maior o valor de segurança ou vai ter o valor de liberdade. Na minha concepção, na minha interpretação. E esse momento tá mexendo tanto com o meu valor de segurança, porque eu tenho incerteza, né? Segundo o Virginia, a gente tem muito mais medo daquilo que a gente não sabe que vai acontecer, do que não é familiar, do que da sobrevivência em si. E eu também tô pegando as pessoas que têm um valor muito alto de liberdade, porque elas não podem sair de casa. Então eu consigo entender um pouco melhor agora como que tá instalado isso, né? Tipo assim, porque metade da população tem valor de segurança, metade da população tem valor de liberdade, tá afetando todo mundo. Mas sabe uma coisa que eu reparei também? Tem muita gente que com valor de liberdade, com valor de segurança, né? E que daria tudo para estar na segurança do seu lar, tranquilo, em paz com a família, fazia de tudo para isso. Só que agora, por uma imposição, tá mexendo nesse valor, porque antes ele acreditava que era uma opção dele querer ficar em casa. E agora, por imposição, essa pessoa acaba gerando problemas para ela, porque ela quer o oposto, que é a liberdade. Eu acho muito doido isso. Eu estava pensando exatamente sobre isso. Até que ponto será que era um valor para essa pessoa? Porque se ela tivesse como um valor mesmo a segurança, por exemplo, eu tenho como um valor muito forte para mim a segurança. Tá? O meu está quase equilibrado, segurança e liberdade, mas a segurança é mais importante para mim.
Eu, em momento nenhum, eu pensei que, ai, nossa, eu devia estar podendo sair. Não, eu estou pensando na minha segurança. Mas tem muita gente que faria tudo para estar em casa, que faria tudo para ter um feriado prolongado, e agora, porque está 4 dias em casa, essa pessoa está surtando. Que era uma coisa que ela achou que era um valor para ela. Então, muita gente vai se conhecer também. É muito bom isso que está acontecendo tudo, porque vai ter muita gente se conhecendo. Porque até um certo ponto a pessoa achou que segurança era muito bom para ela e que ela não queria estar livre. Aí, de repente, ela está segura dentro da sua casa e ela está buscando apenas a liberdade. Aí ela falou, opa, peraí. E se a pessoa souber colocar isso na balança, eu acredito que pode ajudar muito. Eu acredito que essa fase que a gente está passando vai ser uma fase para autoconhecimento. E quem souber aproveitar vai ter muito resultado positivo. Claro que vão existir crises financeiras, isso é óbvio, não tem jeito de falar. Claro que temos o problema da mortalidade, claro que temos problemas que você já deve ter falado nas outras entrevistas, que eu nem quero entrar nesse mérito, porque eu não sou um profissional da saúde e nem sou um profissional da área de marketing. De marketing não, perdão, da área de finanças. Então eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no mérito disso aqui, ó. Vai ter muita gente com a oportunidade de se conhecer. Muita gente com a oportunidade de viver o que achou que era um sonho. E quando está no sonho, talvez não está gostando. Porque é muito doido, né? Essa necessidade da gente querer algo que a gente não tem. Sem saber o que é, né? É muito doido isso. Então tem muita gente que vai falar, caramba, não era isso que eu queria, não. Talvez vai surgir muito mais gente que prefira trabalhar com o que gosta, vai, sabe, privando de verdade. Pessoas que antes falavam assim, eu quero ter um emprego público, porque a segurança para mim é importante. Talvez muita gente comece a falar, não, eu quero trabalhar com o que eu gosto, viajando, dando palestra, fazendo alguma coisa. Por quê? Porque ele viu que a segurança não é tão importante para ele. A liberdade está falando muito alto para ele. Então vai ser um momento das pessoas colocarem tudo isso na balança. Eu acho que vai ser bem interessante. Os meus valores de liberdade e segurança, eles também são quase equivalentes. Uhum. Mas é tipo o anjinho e o capetinha dentro da minha cabeça. Bem desse jeito. Mas o meu valor de liberdade é um pouquinho mais alto que o valor de segurança. Só que a segurança pode muito a minha liberdade para que ela não seja libertinagem, Uhum. né? Vamos equilibrar. Você não pode fazer exatamente tudo. Uhum. Mas então, o mais interessante é que, por exemplo, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que muita gente que está muito linkado com esse valor de segurança vai se pegar perguntando, poxa, mas é isso mesmo que eu quero fazer o resto da minha vida? Exatamente. O que legal de ter construído. Qual é a emoção? Sabe aquela emoção assim de você andar de bicicleta? Não sei se você já fez isso. Descer uma ladeira de bicicleta sem mão. Você já fez isso? Já fiz coisa pior. Já, é muito bom. Imagina, mas assim, pra mim eu chego nessa daí. Mas o vento batendo na sua cara e aquela coisa assim, meu Deus, equilibra. Não posso deixar a bicicleta nem pra cá nem pra lá. Então, quem tem esse valor de segurança muito alto não sente isso, Uhum. né? É essa questão. E aí a pessoa vai parar e se perguntar assim, poxa, mas será que eu vim vivendo certo até aqui? Concordo plenamente com você. É o momento das pessoas te descobrirem. E eu tô chamando esse momento todo de a revolução online, porque eu acho que muita coisa criativa vai sair Sim. daqui. Sabe que eu até postei ontem no Instagram, ou eu fiz o texto, sei lá, então eu tô produzindo tanto conteúdo que tô até biroca. Mas disse, né, uma pesquisa que eu não vou lembrar agora qual foi das universidades aí do mundo que fez, que nos próximos anos, no futuro, né, a gente não vai ter as profissões que a gente tem tido há décadas. E que muitas profissões, elas sequer foram inventadas Uhum. ainda. Eu estava me perguntando assim, e eles deram uma estimativa assim de uns 10 anos. Mas, gente, como que vai surgir tanta profissão assim em 10 anos? Tudo bem que de 10 anos para cá, muita coisa mudou, muitas profissões não existiam. Mas como que em 10 anos. Cara, agora eu sei. Agora eu sei. Exatamente. Entendeu? E diz que as pessoas vão inventar as profissões. E que, assim, a sua expectativa é que você tenha de 5 a 6
carreiras até você se enquadrar, não, de 5 a 6 profissões até você se enquadrar dentro de uma carreira que você gosta de fazer. E eu ficava me perguntando, agora eu entendo, porque eu acredito que muita coisa nova vai surgir, muita coisa que você nem ouviu falar Sim. ainda, de gente que faz escondido debaixo do pano, achando que ninguém está interessado em fazer. Uhum. Então, muito legal. E, exatamente, Revolução Industrial 4.0, muito bom. Revolução Industrial, 2 pontos, Revolução Online. E, Thiago, explica para mim uma coisa bem legal. Eu aqui, gerando neurotransmissores que não são os melhores. Um deles é a produção do hormônio chamado cortisol, que gera estresse, e o estresse gera o cortisol. Uhum. O que eu posso fazer aqui como ser humano? Gente, não é meu caso, porque assim, pode até falar mal de mim, mas eu tô muito plena nessa crise toda. Porque eu tô fazendo o que eu gosto, tô fazendo o que eu amo, tô vivendo o que eu vim fazer nessa existência, que é ensinar as pessoas a fazer alguma coisa útil com elas. Então, conta pra gente, assim, o que são os nossos neurotransmissores e como a gente pode gerar novos neurotransmissores. Porque as pessoas acham, elas não entendem uma coisa única. Por exemplo, depressão, ansiedade, todos esses distúrbios psiquiátricos, psicológicos e etc., eles, na minha interpretação, são coisas que você vinha sentindo há um largo espaço de tempo, são emoções que, tipo assim, vários anos sentindo aquela emoção, elas se tornaram um sentimento, e depois disso elas se tornaram um distúrbio. Uhum. E quando se torna um distúrbio, elas já são um comportamento, na verdade. Exatamente. E aí eu posso, só que elas não sabem que elas podem reconfigurar o cérebro delas. Então, assim, a primeira coisa, se eu tô aqui num surto de pânico, crise de medo, e aí eu, tipo, imagina se durar 3 meses. No final de 3 meses, eu sentindo isso todos os dias, 16 horas por dia, eu vou acabar depressiva, gente. Então, como eu posso gerar novos neurotransmissores e o que são os neurotransmissores nesse momento aí Tá, pra fazer uma explicaçãozinha, eu gosto de falar muito de neuroplasticidade, então vou fazer uma explicação de neuroplasticidade, que eu gosto bastante. Mas antes eu quero falar sobre, dar um exemplo. Uma pessoa que vai na academia, ela sabe que quanto mais ela treina um músculo, mais esse músculo fica mais forte, mais ele cresce, mais ele fica rígido, e ela continua treinando, né? E estudos apontam que o cérebro funciona da mesma maneira. Quanto mais você treina ele, tá, mais ele vai gerar força naquilo. Aí entra um pouco de neuroplasticidade que eu vou explicar. Tá? Inclusive, existem áreas diferentes no nosso cérebro para pensamentos negativos e pensamentos positivos. Os pensamentos negativos, eles estão diretamente no... Como que chama? Espera aí que eu vou lembrar aqui. No córtex pré-frontal direito, lembrei. Os estímulos negativos, eles estão no córtex pré-frontal direito. Aí para você provavelmente está aparecendo no esquerdo, tá? Mas é porque a câmera é invertida. Então, os negativos estão no córtex pré-frontal direito, é uma área. Os positivos já estão no córtex pré-frontal esquerdo, que é outra área, é completamente diferente, tá? E você decide qual você quer estimular. Quanto mais você estimula um, mais ele vai fortalecendo, mais ele vai fortalecendo. Aí explicando um pouquinho sobre o nosso cérebro é uma caixinha, ela é mais ou menos esse tamanho aqui, né? Ela cabe na palma da mão. Ela pesa de 1,5 kg a 2 kg num adulto, basicamente é isso. E lá dentro tem os neurotransmissores. Neurotransmissores não, os neurônios. Os neurônios são arquivos, vamos nomear como arquivos. São onde você guarda as informações, né? Um cérebro humano, a última contagem feita, a contagem oficial, ele tem cerca de 86 bilhões de neurônios. É muita coisa, tá? Lembrando que essa contagem foi feita em um idoso. E algumas linhas defendem que a gente vai perdendo neurônio. Já outras defendem que a gente não perde neurônio. Que a gente vai trabalhando e criando novos neurônios, tá? Mas foi contado em um senhor idoso 86 bilhões de neurônios. Ou seja, dentro do cérebro, essa caixinha, 2 quilos, você tem 86 bilhões de arquivinhos. Cada um desses bilhões de arquivinhos se conecta com outros. Todos eles se conectam o tempo todo. Tá? E isso acontece a todo momento. Isso está acontecendo sempre. Cada um pode se conectar até 10 mil vezes com o outro. Essa conexão a gente chama de sinapse. Né? A gente ouve muito falar, né, de sinapse. É essa conexãozinha. Tá? É a parte de conexão entre um neurônio e o outro. Ou seja, cada um pode criar até 10 mil sinapses. Dá para parar para imaginar quantas sinapses existe dentro dessa caixinha? É muita coisa.
Mas é muita mesmo, porque é 86 bilhões vezes 10 mil que não se repetem. As conexões, elas não se repetem. Então é muita informação passando o tempo todo. E dentro dessa sinapse vão os neurotransmissores. Dopamina, serotonina, GABA. É a química que o cérebro... O que você sente quando surge uma emoção. Essa é a química do neurotransmissor. Ou seja, isso é o seu cérebro. Imagina você tem o cérebro lá e ele tem caminhos, né? Ele se chama rede neural. Essa rede neural, ela está o tempo inteiro recebendo estímulo. E o cérebro tem uma capacidade chamada perdi o nome? Neuroplasticidade. Tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se moldar a estímulos. Ele faz isso o tempo todo. Qualquer estímulo que ele tem, seja um estímulo externo que gera um pensamento, seja uma emoção, seja qualquer estímulo que ele tiver, ele pode ser moldado, tá? Hoje, eu gosto muito de dar, para falar de neuroplasticidade, eu gosto de dar muito um exemplo seguinte. Imagina que você pega todo dia seu carro, vai da sua casa para o seu trabalho. E você demora 1 hora fazendo esse trajeto. Um dia, você fala assim, Thiago, vou te dar uma carona. Eu falo, tá bom, monto no seu carro. Fala assim, não vai por esse caminho não. Eu tenho um caminho que é muito melhor. Ele demora só 30 minutos. O seu demorava 1 hora. Se tempo é importante para você, você vai falar, opa, eu vou fazer esse novo caminho. Só que nesse novo caminho eu tenho um pouquinho de terra, tem um pouquinho de mato, porque é um caminho novo para você. Você não passava nesse caminho até então. Então você fala, eu vou lá. Segue esse caminho, chega meia hora antes. Fala, caramba, esse caminho é bom. O que você faz no outro dia? Vou fazer o caminho de meia hora. Vou fazer o caminho de meia hora. Com o tempo, o caminho que você vai fazendo, ele vai ficando fortalecido. Onde era mato, deixa de ser mato, porque você está passando várias vezes ali. E o caminho que você tinha anterior, como você não usa mais, ele começa a corroer. Ele começa a quebrar a rodovia por falta de uso, começa a crescer mato, ficar sujo. Ele vai deixar de existir? Não. Mas o acesso àquele caminho fica mais difícil. Basicamente é isso a neuroplasticidade. É você encontrar um novo caminho e, se ele for bom, você continuar. E, como você disse no começo, a ansiedade, ela é muito trabalhar essa questão da neuroplasticidade. Mostrar para o cérebro que ele precisa criar um novo caminho. Eu, na minha terapia, eu falo muito para as pessoas assim que o meu trabalho é criar insights. Eu vou jogando um monte de coisa. Eu não sei o que vai dar certo. Porque eu não estou dentro da cabeça dessa pessoa. Mas alguma coisa tem que dar certo. E é visível, a hora que você fala uma coisa e aquela coisa criou um caminho positivo, o cérebro dela muda. Na hora. É visível, você vê nos olhos, os olhos brilham, a expressão facial muda. Você fala, opa, alguma coisa aconteceu. Aí você vai auxiliando essa pessoa a fortalecer isso. Que é o poder do pensamento positivo. O pensamento positivo, ele não só gera energia. Tá? Ele não gera uma onda de um universo te ajudando, não. Ele fortalece um caminho. É isso que o pensamento positivo faz. Tá? Pensamento positivo não é livro de autoajuda barato. Aquele livro de autoajuda que você vai falar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e depois de 21 dias você se tornou alguém rico. Não é isso. Pensamento positivo é você criar uma rede neural nova, acreditar nela, porque senão, se ela não tiver congruência, você não vai continuar nela. Então é acreditar nela e continuar nesse caminho. Vai ter momentos que talvez você tenta voltar para o caminho anterior? Vai. Muito com depressão. Você já está muitos anos naquele outro caminho. Vai ter momentos que você tenta, só que se você entender que é um comportamento, você consegue olhar para o caminho, falar assim, peraí, esse problema eu não quero fazer. Eu não quero ter esse comportamento, eu vou ter outro. Você sentiu a emoção? Sentiu. Você sentiu algum sentimento? Sentiu. Foram ruins? Foram. Só que você soube analisar isso. Por quê? Porque ali dentro já existe o caminho da resposta. Aí passa a ser uma escolha. E é muito mais fácil fazer uma escolha quando você tem mais de uma opção. Porque na PNL a gente fala muito disso, né? Que você sempre vai fazer a melhor escolha possível. Aí tem gente que fala, mas minha escolha é sofrer? Você está dando outra opção para você? Você está criando mais opções? Ou tem gente que cria 2 opções, né? Por exemplo, minha escolha é ser feliz ou ser triste. Peraí, isso não é escolha. Isso é dualidade. Porque se você não for feliz, você será triste. Aí todo momento que você não for feliz, você vai ser triste. Então isso também não é escolha. Isso acaba sendo uma imposição sua, né? Aí vira muito um tenho que ser feliz. Não é isso. Ninguém tem que ser feliz. É eu quero ser feliz. Porque quando você fala eu quero ser feliz, você pode ser feliz na rua, você pode ser feliz dentro da sua casa, você pode ser feliz
passeando com o cachorro, você pode ser feliz trancado em quarentena dentro da sua casa. Porque você quer ser feliz. E querer ser feliz vai trazer todo um processo neural para buscar alternativas positivas. E lembrando que alternativas positivas vão trabalhar com uma região, que é o córtex pré-frontal esquerdo, que vai te trazer estímulos. E esses estímulos vão causar reações químicas no seu corpo. Bem-estar e tudo vai acontecendo. É muito mágico. Nosso corpo e nossa mente como um todo, assim, mente, corpo e espírito como um todo, espírito não na questão religiosa, né? Mas na questão mais do ser, é muito mágico isso. E quando a gente começa a descobrir isso, a gente começa a dominar a nossa mente. E isso é muito doido. E neuroplasticidade acontece o tempo todo. É científico. Não é coisa de, eu estou falando coisa daqui da boca para fora. Não é isso. É ciência, é provado. Mas precisa fazer a parte comportamental também. É isso. Falei. O mais importante em criar neuroplasticidade, que são novos caminhos neuronais ou neurais, dependendo aí da pessoa que for falar, é a repetição. Sim. Né? Porque você não vai desenvolver neuroplasticidade de um comportamento com uma vez. Você cria o caminho. Vezes. Você vai criando, é como se fosse um caminho bem fechado, e cada vez que você vai passando por esse caminho, você vai abrindo a estradinha. Exatamente. E o mais interessante é que ontem eu vi um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito no YouTube, e ela falava sobre essa questão da reprogramação mental. E ela fala que você repete tanto, isso precisa ser tão repetitivo para você, até o ponto que seja natural. Então, quando isso já começar a ser visto por você com naturalidade, essa mudança de comportamento, significa que você já desenvolveu neuroplasticidade, você já está reprogramando, você já está modificando o seu hábito, o seu comportamento. Exatamente. Eu achei muito interessante, muito válido. Então, ok, agora que eu sei o que são neurotransmissores, o que é neuroplasticidade na prática, de uma forma didaticamente excelente, muito bom, adorei. Como eu posso desenvolver neurotransmissores que colaborem comigo nesse momento? Assim, tá. Eu, você, o João, a torcida do Flamengo, a galera toda. Tá. Na neuropsicologia, né, tem uma área que chama psiconeuroimunidade. É uns nomes meio complicados. Eu sou de físico, não. Psiconeuroimunidade, né? Que estuda a parte imunológica, a parte da relação da mente com o corpo e tudo isso. E tem muitas coisas que a gente pode fazer para produzir hormônios, para produzir neurônios, produzir neurotransmissores positivos. Como, por exemplo, o simples fato de sorrir. Sorrir já nos produz imediatamente, causa uma produção química positiva. Isso é imediato, tá? Inclusive, às vezes, sorrir forçado já vai te ajudar. Não é o ideal, mas já vai te ajudar. Você forçar um riso já vai causando estímulos, tá? Até que, como você disse, uma hora aquilo se torna realmente o que está acontecendo de verdade. Até uma hora que você atinge congruência daquilo, tá? Uma outra coisa que pode te ajudar, alimentação. A alimentação ajuda bastante, uma alimentação rica, balanceada. Tem uma coisa que ajuda muito na proteção da sinapse, que é tanto que eles falam, né, que comer peixe ajuda na memória. Porque o peixe tem ômega 3, é uma gordura que é exatamente a gordura que protege essa sinapse. É como se ela tivesse uma capa de gordura protegendo ela. Então o peixe te ajuda, uma alimentação balanceada, tudo isso vai causar toda uma mudança neurológica, toda uma mudança química no seu cérebro. Outra coisa que muda bastante é o relaxamento. Porque relaxamento, ele faz você aumentar células que te deixam imune. Melhoram o seu sistema imunológico, tá? Existem estudos que comprovam isso, que um relaxamento, ele vai criar células, tá? E glóbulos brancos, o nome de um glóbulo branco que é... Não lembro. Mas tem um glóbulo branco específico que o relaxamento causa. Célula T, tá? É um glóbulo branco, chama célula T. Esse glóbulo branco ele é responsável pelo sistema imunológico trabalhar de forma mais ativa. Então tem muita coisa que você pode fazer. Como eu disse, o pensamento positivo. Tudo isso vai te auxiliando. Não é algo que você vai estalar os dedos e vai acontecer.
Principalmente eu que trabalho com hipnose, às vezes as pessoas acham que vão chegar lá, eu vou estralar o dedo e pronto, aconteceu tudo. Não, você precisa de um misto de muita coisa. Uma coisa que vai gerar muito problema, por exemplo, quem mora em apartamento. E se tiver mesmo que ficar a um ponto de não sair de casa, ele não vai ter a vitamina D do sol. E isso pode gerar muitos problemas. Então, quem mora em apartamento, quem não está vendo o sol, vai, abre a janela, sente um pouquinho do sol, isso faz bem. Dá um jeito de ir no mercado, comprar uma alimentação de uma forma mais saudável, que tudo isso vai te ajudar, tá? Porque é previsto que vai acontecer muito transtorno. É previsto isso, não tem jeito de não acontecer. Porque, de certa forma, nós não fomos feitos para serem privados da liberdade. Mesmo quem não tem como um valor tão grande a liberdade, nós não fomos feitos para ficar enclausulado. Hoje, talvez, para quem assiste Big Brother, dá para entender um pouquinho melhor o que passa uma pessoa dentro de um Big Brother. Porque ali, primeiro, ele perde a noção de tempo. Eu já estou perdendo a minha noção de tempo. Que é sábado, que é domingo, que é segunda. A gente vai perdendo isso. Tá? Depois, você está num lugar que você não pode sair, é privado a sua sensação de mobilidade, que é natural nosso. Nós somos seres que nós nascemos para ser móveis, para andar, para caminhar. Então tudo isso vai acontecer. Em 2002, 2003, teve um surto do corona, né? E depois desse surto, parece que foram 800 pessoas que morreram, não sei ao certo, não sei muito sobre o corona, não estou pesquisando muito, mas eu acredito que foi 800 pessoas. Mas eu vi que dessas 800 pessoas, né, que morreram e tudo mais, aconteceu e estava lá. É muito menor do que hoje, ponto. Mas, naquele momento que teve esse surto, depois de 4 anos, eles perceberam que as pessoas que conseguiram se recuperar do corona desenvolveram transtornos psicológicos. Porque eles não souberam lidar com as informações, eles não souberam lidar com todo aquele problema. Então, aconteceu que 40% das pessoas acabou criando transtornos psicológicos, como o estresse pós-traumático. Então, é muito assim importante, nesse momento, as pessoas estarem preocupadas com a saúde mental. É muito importante isso estar acontecendo nesse momento. Porque, além disso, uma outra coisa que está acontecendo muito. Aqui no meu condomínio aqui, está tendo polícia vindo por causa de briga entre casais. Porque em pouco tempo as pessoas já estão começando a não se darem bem. Porque talvez eram pessoas que já tinham uma predisposição, aí eles são colocados dentro de uma casa, gerando todo esse aspecto psicológico e está tendo surtos. E isso não é só aqui. Eu já vi estudos que isso está acontecendo e tem uma probabilidade disso aumentar muito, que são as brigas entre casais. Porque é você ficar dentro de uma casa com uma pessoa que você não ficava. É muito doido isso, né? Porque até então você ficava trabalhando, você ia fazer seu dia, vinha para casa, ficava poucas horas do seu dia. E a tendência é que, não sei como que está aí, mas aqui em Ribeirão Preto já foi decretado, o comércio está fechado, ninguém pode sair. A gente está muito próximo de São Paulo, já está começando a aparecer os primeiros casos, sabe? Já teve, acho que, 5 ou 7 casos confirmados, eu não sei muitos dados, eu não estou buscando muita informação disso. Isso é uma coisa também que quem está assistindo deve fazer. Fuja das informações. Fuja desse monte de informação. Gente, eu tenho um grupo de WhatsApp dos meus alunos, né? Aí começaram a colocar coisa do coronavírus. Eu falei, gente, vamos deixar esse grupo pelo menos fora disso? Porque você já está vendo tudo isso, um monte de grupo. Para que mais um? Né? E isso é um comportamento normal do ser humano, que é o famoso efeito manada, né? Tá todo mundo compartilhando, eu vou compartilhar. Todo mundo compartilhando. Só que nesse efeito manada, começa a ser divulgadas notícias falsas, começa a se causar histeria coletiva, começa a se causar muitos outros transtornos, além do problema em si. E as pessoas estão compartilhando. Só se fala disso. Sabe, quando você está na sua casa, evita de falar disso com as pessoas que estão dentro da sua casa. Fala o mínimo possível. Tenta ter o mínimo de informação possível. Tem que saber como anda, isso é útil. Porque eu tenho que me sentir informado, porque senão vai me gerar aquele medo que você falou no comecinho da live, que é o medo do desconhecido. Fica pior ainda. Porque se você se trancar dentro da sua casa e falar, eu não vou nem ligar a TV, aí que você pira também. Mas evite estimular pensamentos negativos, evite estimular emoções que não te fazem bem. Eu acho que basicamente é isso. Nem sei o que você tinha perguntado, mas foi no flow aqui e acabou indo.
perguntei exatamente sobre isso. Já que você explicou pra Ah, gente o que lembrei. são os neurotransmissores, Como como que a produzir. gente pode, né, produzir mais neurotransmissores do bem do que os que vão te deixar um estado negativo. Exatamente. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu também não tenho televisão em casa faz anos, eu não vejo as notícias. Esses dias eu recebi uma pá de fake news. E aí, tipo, e assim, às vezes são só umas notícias que você gostaria de acreditar, mas que não. Então eu não tô, porque assim, eu tenho uma coisa bem interessante que é eu não tenho curiosidade Uhum. para esses assuntos. Eu sou uma pessoa muito curiosa para várias coisas, mas para notícias do mundo, eu não gosto de jornal, não gosto de novela. E eu acho que isso me ajuda a manter um mindset mais poderoso. Uhum. Porque, imagina, você acabou de receber uma notícia ruim e vem outra. Aí vem outra. Aí vem outra. E aí, quando você viu, meu irmão, você já foi inundado, não tem mais, E acabou. Já tá tá, na tá cova. acontecendo muito devido à polarização política no Brasil, né? Porque hoje é uma polarização política que, ou se você não é a favor de um, você é a favor do outro. Isso não existe. Você pode ser contra os dois e a favor dos dois ao mesmo tempo, né? E essa polarização política está sendo envolvida já no coronavírus. É muito doido isso. Porque o pessoal está criando militância em cima de uma coisa que não deveria ser, sabe? Então, essa polarização. E é isso que está gerando muita fake news. Está gerando muita notícia ruim, muita notícia errada. Notícia positiva errada também faz mal, isso é importante. Porque eu já vi, ontem mesmo eu comentei, né? Uma pessoa pôs que o governo fez tal, 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 tal coisa. Eu falei, já está feito isso? Não, não, não está feito. Eu falei, você colocou fez. Isso gera em quem está lendo, a pessoa fala, opa, então já vou ter isso. Ele gera uma esperança falsa. Aí chega no outro dia, ele fala, ai, mas isso não aconteceu. Gera uma frustração. E acaba piorando o estado de quem está dentro de casa. Então, cuidado, quem está divulgando notícia, vai ver a fonte, sabe? Até mesmo notícia boa, porque tem muitas vezes que é notícia boa, né? A pessoa fala, ai, criaram hospitais, e ai, fizeram isso, tal, tal, tal. Só que não vai ver a fonte, aí vai ver é falso. Isso causou esperança num monte de gente, mas uma esperança que vai gerar frustração, porque ela não é verdadeira. É importante a gente causar esperança nos outros, que a esperança vai gerar toda uma parte hormonal positiva. Só que uma esperança que gera uma frustração acaba sendo muito mais maléfica do que benéfica. Então isso está acontecendo muito. Tem muita gente que, nesse âmbito de eu quero causar, ter o meu lugar, eu quero mostrar que eu sou engajado, eu quero mostrar que eu sou uma autoridade. É incrível essa. Aí entra um gatilho da autoridade, né? As pessoas vão gravar um vídeo, ele grava um vídeo, ele tá em frente a uma ambulância do SAMU falando, eu sou o médico, não sei o que lá do SAMU. Aí o outro tá com uma máscara aqui, aí o outro tá com um diploma atrás, tudo para passar uma falsa, tá? Uma falsa credibilidade. E as pessoas divulgam essas notícias, são notícias falsas, porque o cara tá de branco. Ué, mas ele tá de branco quer dizer que ele seja o melhor cara do mundo. Qualquer um pode vestir. Aí entra o gatinho mental no efeito manada, né? Não? Exatamente. Por causa de um gatilho. E aí entra na parte de querer entender por que as pessoas fazem isso, né? Porque tem gente que faz isso de propósito. Tem gente que vai lá, põe uma roupa branca, senta numa mesa, se vende como um médico, sendo que nunca foi médico na vida, para divulgar uma notícia falsa. Mas quem está assistindo, não tendo a instrução correta, vai falar: peraí, é um médico falando. E mesmo se ele for um médico, não existe médicos ruins? Também existem. Então tome muito cuidado com as Tudo bem. informações. Tudo bem que você já conheceu, assim, não fez absolutamente nada de errado, assim, não Exatamente. teve uma conclusão possível. Exatamente. Quanto médico. Muito interessante. Alguém falou, Thiago, deixa a moça falar. Eu falo, Mas ele é meu convidado. Ele está aqui para falar. Eu estou aqui apenas para estar aqui, ó. Trouxe um convidado. deixa eu dar até um abraço para. É Cris Viana? Oi, Cris Viana. Pronto, agora deixa ela falar. Acho que é isso. Realmente, eu concordo com você que essa questão. Os gatilhos mentais são. Você que já estudou marketing, eu que sou baby steps aqui no marketing, para criar conteúdo, tem que estudar marketing, misericórdia. Fica aqui ralando, estudando um monte de coisa.
a questão dos gatilhos mentais, cara, você vai direto pro inconsciente. Você a pessoa nem raciocina, porque ela mexe com o sistema límbico, eles mexem com o sistema límbico, né? Com as emoções que a gente sente. Exatamente. Né? Então, mais ou menos isso. E aí complica muito. Porque se eu já tô num estágio de alguma coisa, não tô bacana, não tô com os meus neurotransmissores antenados no bem. E aí vejo uma notícia e eu fico me perguntando, sabe, Thiago, qual o intuito, cara? Tem gente que, não sei, parece que gosta de ver o circo pegando fogo. Que intuito que essa pessoa tem de botar uma máscara e botar uma fake news pra rolar? Aí entra, tem muita coisa por trás disso aí. Com certeza tem muita coisa de questão psicológica que precisa ser trabalhada, mas tem gente que faz isso. E muita. Não é pouca, não. Tem muita gente fazendo isso. Eu honestamente não sei, porque eu quase não vejo notícias. Eu não tô compartilhando nada de notícias assim, tô... Inclusive tem um vídeo que linka muito com o nosso tema aqui em Genialize, que é viver da sua genialidade, viver da sua arte, viver do seu propósito, né? Linkando todas as coisas em uma coisa só, que quando você faz tudo isso, você se torna um gênio de algo que só você pode fazer. E acho que amanhã eu vou postar um vídeo de uma galera na Itália, nas janelas, tocando. Ah, agora eu vi a foto da Cris, ó. Agora eu vi quem é. Ela pôs ali, ó, faço neuropsicologia com você, mas a foto aparece pequenininha, ó. Agora eu vi quem é. Ah, então ela tá muito por dentro do que a gente E ela também já tá acostumada comigo falar bastante também. A aula do professor Top. Ela, com certeza ela teve a aula dele. Mandar um abraço pro Wender. Conhece o Wender? O Wender Guidini é um dos maiores hipnólogos do Brasil. O cara é bom demais. Foi a primeira pessoa que me hipnotizou realmente. Lá em Belo Horizonte, durante um curso, fez eu alucinar, na verdade, né? Eu tive uma alucinação. Depois eu até compartilho esse vídeo com você, que foi muito, muito legal. Em Belo Horizonte, achei que a minha esposa estava lá do lado. Depois eu achei que eu tinha uma coisa com ele, eu senti um ciúmes tremendo dele. É muito bacana. O Wender Guidini é a primeira pessoa que conseguiu me hipnotizar e levar ao nível de alucinação. Então, esse cara é incrível. E é realmente um dos grandes nomes do Brasil. E uma pessoa, além disso, muito inteligente e tem muito conhecimento aí. Depois, se você quiser conhecer ele, até pode convidar ele aí, que ele é muito bom. É isso. Vou ver depois. Então, gente, estamos encerrando, porque estamos a 4 minutos de acabar. E eu quero salvar a live, como eu falei no começo, que eu ia salvar a live para colocar no YouTube e adicionar todas as pessoas lá que estão participando, inclusive você. Então, Thiago, cara, foi muito bom, muito obrigada. Tamo aí junto, sempre. Somos dois favoritos do cérebro, adorei. E um último detalhe é, se eu posso dar um recado, gente, além de aliar tudo isso, toma sol, bebe água, que vocês são plantinhas complicadas. Exatamente. Com emoções complicadas. Então, assim, vamos colaborar. Comer uns verdinhos, umas frutinhas, sem fazer cara feia. Viu? Até o Thiago falou que faz bem. Então, um beijo pra você, Thiago. Beijão. Meu preto. Beijo pra sua psiquita também. Tô vendo ela. Tô vendo ela aí nos seus ela é terrível. E ó, tchau, ela é uma PNLista de mão cheia, viu? Ela me dá aula, muita aula. Eu às vezes eu... O que ela já faz? Vixe, ela, por exemplo, agora mesmo, ela tava falando um negócio, eu falei, nossa filha, você descobriu fazer isso sozinha? Ela falou, claro, papai, porque quase todo mundo faz isso. Quase todo mundo, não é todo mundo. Um dia eu falei pra... Não é generalizando, quase todo mundo. Um dia minha esposa tava com dor, aí ela pegou, viu minha esposa com a cara de dor, né? Falou, mamãe, o que tá acontecendo? Ela, tô com dor. Onde tá doendo, mamãe? Em tudo. Aí ela, mamãe, tá doendo sua barriga? Minha esposa, tá. Mamãe, tá doendo sua cabeça? Minha esposa, tá. Mamãe, tá doendo seu cabelo? Minha esposa, não. E a sua unha? Também não. Então, mamãe, não tá doendo tudo. Tá doendo os lugares que você me falou. Ela é bem... Então, ela é minha charazinha, ela é uma mini Meta Monster. Ela é. Só que ela tava se transformando em uma mini Chatitioner. Aí eu peguei e dei uma segurada. Eu falei, calma, filha, não é bem assim. Mas eu, por exemplo, ensinei muito para ela sobre emoção. Ela não chama, eu quero muito ir para uma festa, ela não chama de ansiedade. Ela não fala, eu tô ansiosa para ir na festa. Ela fala, eu estou animada para ir na festa.
Estou, Que é bem diferente de estar ansiosa para ir na festa, né? É muito doido, mas depois isso aí é assunto para a gente conversar em outras lives. Tem muito assunto bom para conversar ainda. Continuaremos, vou fazer um quadrinho aqui semanal, porque tem meus liveiros carimbados aqui que eu tô. Tem uns dois aqui. Ah, Letícia, menina, eu fiz live com a Letícia esses dias, aí fiz outra. Falei pra ela, vou fazer um quadrinho aqui pra gente se reunir mensalmente. Então, beijo pra você. Deixa eu ir embora antes que o YouTube derrube. Ah, vai Instagram derrube derrubar. aqui, eu não Tchau, consigo tchau, salvar. viu? Precisando, tamo aí.